capítulo 1 da carta de Paulo, ou epístola aos Romanos, tem um texto que, na ótica humana, na ótica religiosa, seria impossível estar escrito, tendo em vista o período e o tempo. Capítulo 1, 3 versículos, 8, 15 e 16. Capítulo 8 diz o seguinte, capítulo 1, versículo 8. Primeiramente, disse Paulo, dou graças ao meu Deus, por meio de Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é anunciado a vossa fé. Versículo 15, de sorte que, quanto está em mim, estou pronto para vos anunciar o Evangelho também a vós, que está em Roma. Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Amém? Queridos, com base no texto e apoiado pela proposta temática Abala São Paulo, quero tomar por base esta história bíblica para motivarmos e mostrar o contraponto da história. O personagem que protagoniza o envio da carta é Paulo. E quando nós debruçamos sobre um pouco da história da época, percebemos quanto seria impossível isto acontecer. Quando a gente observa o contexto histórico, os irmãos observam que antes de Cristo a história era outra. Não havia alguém ou algo que impactasse todo este contexto. Uma época que Roma, através do Império Romano, predominava quase o mundo todo. Era o centro do mundo e Roma a capital deste império. Observamos que, segundo uma análise da revista de ensaios teológicos, há um artigo publicado por especialistas militares, entre eles Pedrosa e André Kuhn, que relatam a experiência antes de Cristo de Paulo. Os irmãos hão de convir que no contexto judaico religioso, o que prevalecia aqui era o intelecto, era o conhecimento. Então, diz o ensaio teológico que o apóstolo Paulo, ele nasceu em Tarso, conforme a Bíblia diz. E Tarso, mesmo sendo na Cilícia, era uma província romana. E nesta época, esta cidade, esta região de Tarso, era muito perturbada pela existência dos piratas e dos salteadores. Então isso fez com que a cidade de Tarso e a região da Cilícia necessitasse de uma intervenção militar com a terceira legião romana. Não era qualquer legião, mas a mais importante, a terceira. Então implica-se dizer, no contexto histórico, que Saulo nasce neste contexto e desde menino ele tem um relacionamento militar, doutrinário, acerca destes acontecimentos. Por isso que quando ele nasce em Tarso, diz os estudos que era impossível se tornar romano sem pagar 500 dracmas. Era um valor tão absurdo que os irmãos vão ver em Atos,
num seu discurso, quanto alguém importante achou impossível ele ter sido cidadão romano por conta do alto preço. Mas a história mostra que por meio familiar, a sua família era nobre, era descendente de Saul, o primeiro rei de Israel. Então a família de Saulo trazia no sangue a nobreza. E a história teológica mostra que Saulo vivia bem, porém, no contexto da cidadania, Paulo era romano, pelos avós ou os pais, porque possivelmente diz os estudos que os avós de Paulo ou o pai de Paulo serviu militarmente a Roma no período legionário com a terceira região, porque era o meio fácil, digamos assim, de se tornar cidadão romano, ou servindo ao exército, ou pelo ofício que eles tinham de construir tendas de um tecido da cabra chamado celicium, e estes eram um ofício muito importante, porque essas tendas também supria a necessidade do exército. Então, em reconhecimento de um trabalho prestado, muitas famílias recebiam o título de Roma como cidadão. Então Saulo, ele tem uma cidadania romana, e desde cedo ele vai entender de um contexto militar, pois o militarismo era o que predominava no Império Romano. Então diz a história bíblica que Saulo era romano, além de judeu, de pertencer a uma família nobre. Porém, com o contexto judaico, como qualquer pai judeu, a família de Saulo investe pesado para ele ter o conhecimento na lei de Moisés, porque a família queria que ele fosse um mestre, um defensor da lei de Moisés. Porém, os irmãos hão de convir que neste período o que prevalecia, volta a dizer, era o intelecto dentro do contexto religioso. Diz os escritores Paul Gardner e o escritor Charles Ferguson que quando eles relatam a história de Paulo, eles dizem que Paulo, com 14 anos de idade, seus pais o envia a Jerusalém. Ele deixa a cidade de Tarso e vai debruçar-se em Jerusalém, porque já tinha conhecimento militar e agora precisava debruçar-se na lei de Moisés. Paul Gardner diz que ele tinha 14 anos quando ele chega em Jerusalém para estudar, para aprender a lei de Moisés e ser um mero importante rabino. Ele tinha 14 anos e Jesus estava com 24. Eles dizem que a diferença da idade de Saulo para Jesus era de 14 anos. Então, quando ele chega em Jerusalém, ele vai estudar, ele vai aprender aos pés. Veja que ele tinha condição financeira razoável, que ele vai aprender aos pés do melhor, do mais importante mestre da lei de Moisés, tendo em vista que era o tempo dele ser catequizado. O que era que acontecia neste período? A religiosidade só tinha o cerimonial, porque a lei de Moisés é baseada em um tripé: é juízos, é a observação dela, os estatutos, como também os cerimoniais. Então, neste período, eles abandonaram, não levaram em conta os juízos, quebraram os estatutos e viviam em cerimoniais. Então, dentro destes cerimoniais, estes jovens, como Paulo e outros, Saulo e outros, eles tinham o dever de serem a futura geração para continuar com essa mesma mesmice do judaísmo. Por isso, os irmãos observam que os cultos em Jerusalém eram baseados só no cerimonial.
ponto que eles matavam animais, derramavam sangue, todo ritual, todo cerimonial da lei, porém não tinha abalo nenhum, porque antes de começar o culto, durante a semana, tem culto hoje, os enfermos, aleijados, ficavam na porta do templo, outro nos tanques dentro de Jerusalém, querendo um milagre. Porém, como só havia cerimonial, tinha culto todo dia, especialmente no sábado, tinha sacrifício, tinha oração por dia 3 vezes. Porém, coxos, cegos e aleijados não tinha cura e não tinha impacto, a ponto que eles esperavam milagres em águas que eram agitadas. Eles esperavam um milagre da parte da religião, mas não vinha. Então esta nova geração estava sendo formada para a mesmice. Por isso que eles passavam pela sabatina. Quem queria se tornar um mestre, quem queria ser um discípulo destes grandes homens, teriam que ser sabatinados nesta idade. Então, quando os mestres se reuniam e iam entrevistá-los, fazendo pergunta da lei, quando estes jovens tinham o cabedal intelectual avançado, e eles respondiam a parte da lei, e eles eram aprovados para ser discípulos. Então os irmãos hão de convir que quando aprovados eram, eles tinham o direito de escolher, por exemplo, 3, 7 mestres estão aqui. Se eu fui aprovado, se eles me aprovaram, eu tinha o direito de escolher entre eles com quem eu queria aprender a lei. No que eu escolhesse, por exemplo, eu escolhi o companheiro primeiro aqui. Então a minha vida não era mais minha, mas era dele. Então eu tinha que estar ligado a ele para aprender. Agora, os proféticos, os históricos, os salmos e o comportamento de vida. Porém, como ele, exemplo, estava enraizado só no cerimonial, ele não ia me passar um poder impactador. Eu ia conhecer a lei por minha capacidade intelectual, pelo meu doutorado, o meu avanço de conhecimento. Porém, a mesmice ia continuar. Eu não poderia me desligar dele. O máximo, diz a história, era 3 passos, ou traduzindo, 3 metros, porque eu tinha que observar aonde ele ia, eu tinha que estar. Se ele cruzasse o mar, eu tinha que estar. Se ele entrasse no fogo, eu tinha que estar. Se ele fosse convidado para uma casa, eu tinha que estar. Porque qualquer movimento dele era um aprendizado para mim. Porque o objetivo, eu tinha que ser igual a ele, ou melhor do que ele, quando ele partisse. Então, eu tinha que continuar profetizando, ensinando e divulgando o que ele me ensinou no seu conhecimento. Então Paulo ou Saulo é aprovado. Quando ele é aprovado, ele vai se aperfeiçoar no grego e no hebraico. O hebraico era a língua litúrgica, era a língua dos mestres na época, dos doutores. O grego era a língua oficial dos registros, e o latim era a língua do império. Então Paulo se especializa, e aos pés do melhor doutor Gamaliel, ele vai estudando. Ele começa com 14, ou seja, tem mais 10 anos, porque a grade curricular que dava o base para ser mestre exigia 10 anos de estudos. Então Paulo vai se debruçar e vai ser crânio. Observem que isto era o que acontecia. Da região da Galileia, da região de Nazaré, quase ninguém era aceito, porque os mestres diziam: daquela região nada vem que preste, por conta da mistura com os gentios. Então vejam que quando Jesus chegou diante dessa mesa
observadora, a Bíblia diz que Jesus superou a Paulo, porque além dele responder, ele ensinava os doutores. Aí eles diziam: que sabedoria é esta? De onde vem esse menino? É lá da Galileia, então não presta, descarta e aceitar o doutor. Então o doutor Saulo agora vai passar 10 anos estudando a lei de Moisés. Quando termina a lei, ele é o top, é o melhor da classe, mas não recebeu o canudo. 5 anos depois da sua formação, ele ainda não tinha poder de voz, ele ainda não tinha poder de entendimento. Então Jesus começa a ministrar algo para abalar toda a região. Agora o interessante é o contraponto. Paulo, ou Saulo, se especializou no poder intelectual, acadêmico. Aí Jesus agora vai escolher os improváveis. Vejam que enquanto Gamaliel e a religião do judaísmo formava uma geração eloquente intelectualmente, agora Jesus vai levantar um grupo para abalar, para impactar Jerusalém e adjacência. Então o que é que Jesus faz? E no bom sentido, entenda o que eu estou dizendo: estude, 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 mas nunca deixe a unção. Ou seja, agora Jesus vai escolher, ele não vai analisar, ele não vai pedir diploma, ele não vai pedir anel no dedo, ele vai em uma região de trabalhadores no mar, trabalhadores na roça, ignorantes, semi-analfabeto, e ele diz: vocês não me escolheram, vocês não tinham capacidade, mas eu escolhi a vocês e nomeei para que vades e dê fruto. Agora esses discípulos, veja que eles abrem mão da própria vida e vão seguir Jesus. Enquanto Gamaliel ensinava intelectual, Jesus vai ensinar poder de abalar. Ou seja, os cultos em Jerusalém tinha ouro, tinha prata, oferta de arrebentar, tinha todo o rigor dos cerimoniais, mas o cego estava lá, saía cego, o coxo estava lá, continuava coxo. Agora, aonde você preferia congregar? Em Jerusalém ou no norte da Galileia, a Palestina, na beira do caminho, em praça pública? Enquanto Gamaliel era reverenciado, adorando e cultuando no templo suntuoso, aparece Jesus ao ar livre, pregando com os 12 o evangelho que abala. Então imagina qual era a diferença. Era que os cultos em Jerusalém tinha glamour, tinha tudo do melhor e nada de impacto acontecia. Agora aparece Jesus com 12 semi-analfabetos no meio do caminho, os milagres aconteciam. A Bíblia diz que o povo sírio-fenício souberam e disseram: tem um Jesus aí que está fazendo a diferença. Pegava os doentes, jogava na beira do caminho, os cegos, os aleijados e o endemoniado, e aonde Jesus passava com os 12, o cego via, o aleijado levantava e o surdo voltava a ouvir. Impacta Jerusalém, porque quando a notícia abala Jerusalém, é que apareceu um profeta de Nazaré, da Galileia, com 12 doutores, não, com 12 discípulos, aprendendo a ser crente, aprendendo espiritual, para abalar a terra e o mundo depois de Jesus. Tentaram pará-los, mas não conseguiram. E um dos pontos que eles usaram foi determinar que todos que aceitassem ou seguissem esse Jesus
era sinônimo de vergonha, termo pejorativo. Veja que Jesus precisou fazer uma reunião por conta do impacto. Ele disse: qualquer um de vocês que se envergonhar de mim e dos meus ensinos, eu vou me envergonhar dele quando eu voltar na minha glória diante do meu Pai e dos seus anjos. Então é aqui, observem que o doutor Saulo, ele era o crânio, mas ele não entra em cena, porque Gamaliel ainda não tinha lhe dado todo o direito de poder. Ele vai se aperfeiçoando em todo o contexto do direito. Ele vai se aperfeiçoando no contexto romano, no contexto jurídico. Ele era bom, ele era inteligente, a ponto que a Bíblia diz que ele foi o top line, foi o primeiro da classe dos pés de Gamaliel. Então observe que quando Jesus morre, ressuscita no terceiro dia, Gamaliel e entra em ação, mas Saulo não. O doutor Saulo ainda estava no anonimato, estava pegando o canudo, especialização em combater as heresias. O melhor da lei se especializa. No terceiro dia, Jesus ressuscita. O assunto da morte de Jesus abala Jerusalém. Porém, para as autoridades, ele estava morto. Para o doutor Saulo, ele estava morto. Então vem Jesus, ressuscita, vai ao Pai. Mas tinha dito os discípulos: ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Eu vou pedir ao Pai, e Ele vai enviar o seu Consolador para estar com vocês para sempre, na totalidade do tempo. Ele não vai deixar vocês. Vem o Pentecoste. Olha o contraponto. Pela lógica da religião, pela lógica da lei, dos cerimoniais, era para esse espírito descer no templo, porque lá estava a elite, lá estava o glamour. Mas o contraponto é que, em vez dele ser derramado no templo, no meio dos doutores, escute o que eu estou dizendo. Não estou tecendo comentário pejorativo contra doutor, não, que eu também tenho anel, estudo até hoje. Estou dizendo a diferença do contraponto de ser intelectual e ser pentecostal. Aí o Espírito Santo desce aonde? Nos lisos, amedrontados, mas esperando a promessa. Sem nome, sem renome, sem dinheiro, sem crédito, ele desce e enche de repente um vento veemente, impetuoso, enche a casa, e todos que ali estavam foram cheios do Espírito.